Olá, família! Boa noite, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui pelo Manual da Profecia. Hoje estudaremos o capítulo 4 do livro do Apocalipse, uma visão incrível que João teve. Antes, eu já quero convidar você a se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Curta esse vídeo, vai ajudar a propagá-lo ainda mais. E vou fazer um pedido para você, se você ainda não é membro do canal, se torne membro. O valor é muito baratinho e você se tornando membro, você vai ajudar muito a nós mantermos o canal. Na verdade, assim, quem mantém o canal tem sido Deus. Mas, com a sua ajuda, certamente, Deus tem nos abençoado e também abençoará você. Só para que você tenha noção da importância de você se tornar membro, juntando o canal Manual da Profecia e o canal Manual do Casamento, praticamente 90% da nossa receita vem dos membros. Justamente aquela história de que quem tem canal no YouTube, a monetização, a pessoa é rica. Ei, não existe isso mais não. Se eu contasse para você quanto o Manual do Casamento e Manual da Profecia recebe de monetização, considerando que nós temos uma pousada, considerando as pessoas que nós recebemos aqui, considerando todas as despesas que gera naturalmente um canal e gera aqui o Recanto das Estações, a minha disposição de estar sempre gravando vídeos todos os dias para vocês, você ia ter a certeza que é pela misericórdia de Deus. Uma coisa eu digo para você, a monetização de 2 canais, considerando o Manual do Casamento, nós estamos chegando a 100 mil inscritos, os 2 canais juntos não chega a meio salário mínimo, só para você ter noção. Então, assim, quando você se torna membro, você realmente está abençoando esse ministério, tanto o Manual da Profecia quanto o Manual do Casamento, e eu tenho certeza que Deus também estará abençoando você. Então eu deixo para você esse convite de você se tornar membro, porque com as últimas atualizações da política de monetização do YouTube, realmente é só por Deus para a gente estar aqui. E eu tenho certeza que você que é membro da família, está aqui todos os dias, você vai compreender e eu tenho certeza que Deus vai tocar no seu coração. Agora, dito tudo isso, já tendo feito esse apelo super sentimental a você, vamos estudar então o capítulo 4 do livro do Apocalipse. E eu vou lendo e parafraseando e eu espero conseguir fazer a leitura de todo o capítulo ainda hoje, tá bom? Diz bem assim, a partir do primeiro verso, no capítulo 4. Depois destas coisas, olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, como o som de trombeta falando comigo, disse: sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito. E um trono estava posto no céu e alguém assentado sobre o trono. Bem, começando a explicação aqui, deixa-se bem claro que depois das visões, das explicações, das instruções que João recebeu para escrever sobre as 7 cartas, eis que ele teve uma visão. Houve um arrebatamento em espírito. Esse é um termo utilizado para visões. Então ele teve uma visão. E nessa visão ele via algo que aconteceria no céu e não na terra. E ele coloca que essa visão era algo que aconteceria, porque lembra que ele estava num período que historicamente é no início do livro do Apocalipse, de toda a escatologia, então aponta eventos que viriam a acontecer e eventos inicialmente relacionados ao céu. Porque essa visão que ele teria seria no céu. Ele teve visão das 7 cartas e as suas explicações, e as 7 cartas são eventos que aconteceriam aqui na Terra, e agora ele teria uma visão relacionada ao céu. Quando ele olha para o céu, ele já vê um trono. Tem um trono que ele avista. E aí continua dizendo bem assim: e o que estava sentado tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris de aspecto semelhante à esmeralda. Uma coisa interessante, quando você vai no livro de Ezequiel, tem a narrativa dessa visão também. E de um arco-íris em volta,
de um trono ao centro. E esse trono, eu já vou adiantar para você, o que ele está vendo é o trono de Deus. Esse ser que ele descreve apenas as belezas e a raridade de algumas pedras é para descrever a perfeição, a beleza do ser que ele estava vendo. Entretanto, ele não consegue ver com nitidez, mas ele vê brilho, ele vê preciosidade, ele vê combinações de cores. Então ele descreve como sendo pedras preciosas, a glória de Deus em volta, ele descreve como um arco-íris. Tudo isso nessa visão. No verso 4, ele descreve assim: ao redor do trono havia também 24 tronos e 24 anciãos vestidos de branco e que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Isso é interessante porque quando fala anciãos, note que todos os seres que a Bíblia descreve, principalmente no livro do Apocalipse, no céu, seres considerados celestiais, de origem celestial, são chamados de anjos. Então nós temos dentro, se fôssemos catalogar talvez espécies, tipos, cargos, gêneros de anjos, a Bíblia identifica serafins, querubins, arcanjo e mais alguns tipos de anjos, mas deixa bem claro que são seres celestiais, de origem celestial. Eles não foram criados na terra, não foram feitos do barro como eu e você. Entretanto, é descrito para nós ao longo da Bíblia que também existem seres terrestres, homens, que ascenderam ao céu. Você tem a narrativa bíblica, identificando por nome, de Enoque, Moisés, você tem Elias. E esses personagens certamente não são os únicos, porque nessa visão foram vistos 24. E aí talvez você se pergunte assim: Diego, mas quem são esses 24 anciões? A Bíblia não dá nome a eles, mas dão características. Quando você olha para o número 24, primeiro, ele é múltiplo de 12. A Bíblia descreve duas alianças. A primeira aliança com as 12 tribos de Israel e uma segunda aliança estendida aos gentios. Certo. Então, seria representantes das duas alianças, como testemunhas, talvez? Poderia ser. Por quê? Em um determinado momento, no episódio do jovem rico, quando ele vai embora, os discípulos questionam Jesus. Falam: mestre, nós largamos tudo para te seguir. O que nós teremos? E Jesus fala assim: olha, vocês se assentarão em tronos e julgarão a nação de Israel juntamente comigo. Ou seja, existe uma promessa que para os 12 discípulos que testemunharam da misericórdia de Cristo, do ministério de Cristo, eles ocupariam possivelmente esses tronos. Agora, se nós temos 12 que são referenciados aqui, os outros 12 também ocupariam uma importância semelhante à dos discípulos. Certo? Aí vem alguns questionamentos. Tá bom, Diego. Então significa que os discípulos morreram, mas eles chegaram ao céu antes, porque já estão nesses tronos? Eu não tenho fundamento bíblico para isso. Diego, seria possível que os tronos que Jesus estava mencionando seria o do milênio? Já é um fundamento mais próximo. Esses 24 tronos poderiam ter sido ocupados por aqueles que ressuscitaram junto com Cristo e que a Bíblia fala que subiram ao céu com Cristo como primícias? É possível. Esses seriam patriarcas que, assim como Moisés, Enoque, Elias, ascenderam ao céu, esses também ascenderam? Possivelmente. Fato é que a Bíblia deixa bem claro que foram homens com vestes brancas, que é a representatividade de vestes lavadas por Cristo, com coroas, porque venceram o mundo, e proveniente disso, não são chamados de seres celestiais, são chamados de anciãos, ou seja, homens que envelheceram, que têm experiência, que acompanharam uma história da terra estando no céu. Isso a Bíblia nos fundamenta. Então, é possível afirmar que sim, existem homens que viveram nessa terra que hoje habitam no céu.
Diego, todo mundo que morre vai para o céu? Não. Isso a Bíblia deixa bem claro que não. Mas existe um grupo especial que se encontra no céu. Isso a Bíblia de fato fundamenta. Mas não é uma regra. Quer dizer, na verdade pode até existir uma regra para esses 24 estarem lá, mas é desconhecida para nós. Nós sabemos que tem profetas, nós sabemos que tem patriarcas, nós sabemos que tem líderes e tem pessoas que a Bíblia cita como santos que ressuscitaram juntamente com a ressurreição de Cristo e subiram ao céu juntamente com Cristo. É todas as informações que nós temos a respeito desse assunto. Aí continua no verso 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. Voltamos à referência dos 7 Espíritos de Deus e essas 7 lâmpadas, destacando o seguinte. Essa visão, ela aparentemente apresenta como se fosse o santuário terrestre. Porque você tem nesse momento essa representatividade de 7 lâmpadas de fogo, conforme havia no santuário terrestre dos 7 candeeiros, que também eram 7 lâmpadas de fogo. Aqui deixa claro que ela é uma representatividade dos 7 Espíritos de Deus. No capítulo 1 do livro do Apocalipse nós já estudamos e lá diz que os 7 Espíritos de Deus são as 7 cartas, ou seja, representam os 7 períodos que está ali diante da presença de Deus. E no verso 6 diz assim: também havia diante do trono como que um mar de vidro. Note que como um mar de vidro, não era um mar de vidro. João está descrevendo como ele vê. Era como se fosse um mar brilhante, bonito, grande, semelhante ao cristal. E ao redor do trono, um ao centro de cada lado, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Esses 4 seres viventes que estão nas extremidades dessa visão, né? Desse lugar onde está o trono, os 24 anciões, e aí você tem como se fosse um mar grande de cristal, e nas extremidades você tem 4 seres. Quando você vai fazer a leitura do livro de Ezequiel, Ezequiel está tendo a mesma visão. E no livro de Ezequiel, ele descreve que esses 4 seres são 4 anjos querubins. O único lugar no céu que você identifica na Bíblia anjos querubins é nessa sala, na presença de Deus, os quais têm olhos por todo o corpo. Obviamente, isso era uma representatividade do papel que eles cumpriam. Ou seja, eles viam todas as coisas. Por ser 4 e estar nas extremidades, é uma representatividade dos 4 pontos cardeais da Terra. Ou seja, eles seriam responsáveis pelas extremidades da Terra, vendo e sabendo de todas as coisas que aconteciam ali. Agora, é interessante porque a Bíblia identifica um pouco mais a respeito deles. Quer ver? Vamos dar sequência. Agora, a partir do verso 7, começa a falar um pouquinho a respeito deles. Deixa eu beber um pouco de água. Porque para vocês está bonito aí, né? Vocês estão paradinhos, de boa, com a Bíblia, só fazendo anotações. Eu que estou aqui falando. Aproveita enquanto eu bebo água e dá um like. Se você precisar de um pouquinho mais de tempo para se tornar membro, eu vou dar mais um gole. Se você está pensando em compartilhar esse vídeo, ó, o último gole, viu? Louvado seja Deus, que você deu like, se tornou membro e compartilhou o vídeo. Então agora a gente faz a leitura. Verso 7 diz assim sobre o primeiro ser. Era semelhante a um leão. O segundo, semelhante a um touro. O terceiro tinha o rosto como de homem. E o quarto era semelhante a uma águia voando. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Não descansam nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que há de vir, e que o quê?
É, aquele que era, que é e que há de vir. Agora, olha que interessante, tem 4 características. Você viu que tem aparências diferentes. Quando nós vemos essas aparências, essas características como leão, como um touro, semelhante a um homem e uma águia voando, e esses 4 seres, quando você vai no livro de Números, logo no início do livro de Números, você vê o acampamento de Israel sendo organizado ao redor do santuário. E a organização do acampamento funcionava da seguinte forma. Você tinha 4 divisões, tendo em cada uma dessas divisões 3 tribos. Então, em uma você tinha, e elas formavam como se fosse um triângulo para ocupar, fazer um quadrado partindo do centro. Então você imagina um corte em X. Então, na primeira você tinha uma tribo que acampava, que era o testa ali do acampamento, que acampava de frente para o santuário. Aí no meio você tinha uma segunda tribo e no fundo você tinha uma terceira tribo. E então você tinha essas divisões. 3 tribos acampavam, digamos assim, para o norte, 3 tribos para o sul, 3 tribos para o leste, 3 tribos para o oeste. Quando você vê a organização dessas tribos, você percebe que muito se assemelha a essa organização desses anjos querubins. Porque se você ir agora para o livro de Gênesis e você tem ali a palavra de Jacó, de Israel, abençoando a seus filhos, você vai ver que é feito essas referências. Você tem uma referência que é feita em relação a José e seus filhos. Você tem a referência do que é feito de Judá, na condição de leão da tribo de Judá. Você tem um outro que é mencionado que é semelhante a um touro. Você tem outro que é semelhante à águia, por exemplo. Então você tem essas aqui na terra, em volta do santuário, com esses estandartes que se assemelha a essas aparências dos querubins que João viu. Só lembrando que quando você tem o santuário terrestre aqui na terra, Deus havia dito a Moisés que era modelo do que havia no céu. Então, muitos dos símbolos que Moisés viu, Deus reproduziu aqui na terra com questões práticas, como, por exemplo, a organização das tribos, como os estandartes de cada tribo, como as cerimônias que aconteciam no santuário terrestre. Ah, Diego, mas e esses anciões? Aonde que estaria a representatividade deles? Bem, você tem a tribo de Levi, que eram pessoas separadas para o serviço do santuário, que não eram contadas entre as 12. Inclusive, não sei se você sabe, mas quando as pessoas perguntam assim, quantas eram as tribos de Israel? Na verdade, eram 13. Eram 13 tribos. Ué, Diego, mas Jacó não teve apenas 12 filhos? Sim, só que um filho, inclusive, não é contado na herança, que é José. Ué, Diego, mas se ele teve 12, um não é contado, são 11. Então por que tem 13 tribos? Porque 2 tribos, na verdade, são os filhos de José. Então José não recebe herança, quem recebe são 2 filhos dele. E um dos filhos, supostamente herdeiros legítimos, que é Levi, Levi não é contado entre os 12, porque ele foi excluído dos 12 para ser exclusivo para os serviços do santuário. Então, quando você olha para o céu, nessa visão, você tem um modelo disso lá no santuário terrestre. Interessante isso, né? E aí continua dizendo assim, no verso 9. Quando os seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam aquele que vive para todo sempre. E eles lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor nosso Deus e Deus nosso, de receber a glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade
existem e foram criadas. Aqui é interessante porque a gente já descobre quem é esse ser que está sentado no trono. Trata-se de Deus Pai. Diego, mas Jesus também não recebe essa referência da honra, da glória e tudo? Recebe. E nós vamos ver Cristo aparecendo nessa cena no capítulo 5, no estudo de amanhã. Entretanto, aqui tem uma característica que é diferente de todas. Na verdade, duas. Primeiro, não foi possível João ver a face de Deus. E a Bíblia fundamenta que até o momento específico, nenhum ser humano, estando, vivendo em um mundo de pecado, não viu e não verá a face do Senhor. Apenas a sua glória. E João viu apenas a glória. Quando Cristo aparecer, ele vai ver a face e isso vai ser descrito. Então nós temos essa primeira referência. A segunda referência é quando cita que foi pela vontade de Deus que foi criado. Uma das coisas que Cristo sempre destacava, que diferenciava ele do Pai, embora em determinado momento ele disse que em propósito, em desígnio, em essência, ele e o Pai eram um, mas ele sempre dizia assim, é pela vontade do Pai. Seja feita a tua vontade. Ele sempre destacou a vontade do Pai como algo que diferenciava dele, porque ele não podia fazer a vontade dele se essa não estivesse em harmonia com a vontade do Pai. A vontade do Pai era o maior diferencial que nós, dentre outros, nós poderíamos apontar entre Cristo e Deus Pai. E aqui isso se destaca. E aqui esses seres, eles exaltam isso. Conforme os querubins louvavam ao Senhor, davam glórias ao Senhor, eles simplesmente tiravam as coroas, lançavam aos pés de Deus e declaravam isso, toda a honra, todo o poder e toda a glória seja ao Deus nosso. Porque criou todas essas coisas e pela vontade de Deus aconteceram todas essas coisas. Agora o capítulo 5 é fantástico, porque vai acontecer coisas aqui. João, ele descreve o cenário. Ele viu os seres, viu os anciões, viu os anjos querubins, viu Deus. No capítulo 5 começa a acontecer algo. Mas vai ficar para amanhã. Amanhã nós vamos ler e o capítulo 5 eu gosto, é emocionante. Agora, essas referências que eu citei para você do livro de Ezequiel, até para que não fique vago, eu vou abrir aqui o livro de Ezequiel e vou citar para você aqui quais são os capítulos que você pode ler a confirmação dessa visão, por exemplo, tá? Para deixar o seu estudo mais completo. Eu não quero estender muito, já passamos de 20 minutos de vídeo, mas eu quero destacar aqui para você. Quando você começa a leitura, por exemplo, no capítulo 1, você pode ler do verso 4 ao verso 14. Você tem a visão de Ezequiel olhando justamente para esses 4 anjos querubins. Quando você vai agora para o capítulo... Deixa eu pegar aqui para você. Cadê? Eu tenho anotado aqui na minha Bíblia. Ah, tá. Ó, você vai achar a explicação de que se tratam de querubins no capítulo 9. Você vai ver isso, por exemplo, no verso 3. No capítulo 10, também no verso 3, você tem essa identificação. No verso 15 e 16, você também tem ele explicando que os 4 seres tratam-se de dos anjos querubins. No verso 20, você também tem essa explicação. Então, assim, tem alguns versos e capítulos que deixam isso bem claro, tá? A respeito desses 4 seres. Eu estou falando isso para vocês e eu me preocupei apenas em mostrar isso para você. Por quê? Porque eu sei que tem algumas pessoas que estão aqui conosco estudando que parece que se apega a alguns detalhes e não percebe que as profecias elas são coerentes. Ela segue uma linha, ela tem uma base. Quando o livro do Apocalipse apresenta esses seres, mas não identifica quem são, você pode procurar em outras profecias que eles vão estar identificados. Então eu pego esses 4 seres e falo para você, olha, tratam-se de anjos querubins.
Mas isso não está saindo da minha cabeça, porque no livro do profeta Ezequiel ele está tendo a mesma visão, ele também vê os 4 seres, e no segundo momento ele fala, olha, esses 4 seres são anjos querubins. E ele põe nome nesses anjos, ele fala abertamente, trata-se de anjos querubins. Então eu venho agora para o Apocalipse, quando fala dos 4 seres, eu posso chamá-los de querubins, porque a própria Bíblia assim o diz. Ah, Diego, mas eu vi um estudo que a pessoa ela leu no hebraico, no grego, e viu um tetagrama e que... Ei, se a Bíblia já está falando que são anjos querubins, basta, não vai além disso daqui não, porque a própria Bíblia aconselha, quem vai além da palavra, só confunde a mente, só bagunça, tá? Então se a Bíblia já deixa isso claro, então tá perfeito. Agora, o capítulo 4 ele não respondeu a uma pergunta, né, que eu fiz. Quando começou essa visão? Nós vamos ter essa resposta no capítulo 5. Então, curta o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho porque amanhã o nosso estudo promete, tá bom? Fiquem todos com Deus e nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.